Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo iremos dar início à implementação da aplicação chamada João Lenão, que é um gerador de relatório médico. Essa aplicação será desenvolvida com HTML, CSS e JavaScript usando o framework Materialize. Nessa primeira versão da aplicação, nós veremos como ler dados do formulário e imprimir estes dados na mesma página. Então, vamos lá. A aplicação João Lenão é esta aqui, né? Temos aqui o enunciado do que se trata essa aplicação, mas basicamente você preenche um formulário médico e nessa primeira versão os dados do formulário serão lidos via JavaScript, via manipulação do DOM e serão impressos aqui neste texto. Ok? Então vamos fazer um teste, vamos colocar aqui um nome qualquer, um CPF qualquer, um CEP qualquer, escolher o gênero, a data de nascimento, já tem uma padrão aqui, vamos escolher uma outra data qualquer, um plano de saúde e um sintoma. Clico em enviar e esses dados são lidos do formulário e são apresentados nas lacunas aqui logo abaixo do formulário nesse texto. Alguns dados não foram preenchidos porque serão feitos nos próximos passos via requisições assíncronas para a API e outras situações. Então, basicamente, é isso que consta na primeira versão da aplicação João Lenão. Vamos agora ver no código como esta versão foi implementada. Abrimos primeiramente aqui o sistema de arquivos para ver como o projeto foi estruturado. Deixa eu fechar aqui. Temos a pasta app, assets, node modules e os arquivos, né? Temos o package.json, aonde a gente apresenta aqui as dependências do Materialize e FontAwesome, bastando dar o npm install para gerar a pasta node modules. Então lembrando que a pasta node modules ela não será enviada para o GitHub, inclusive existe aqui no ponto git ignore, em algum lugar aqui, dizendo que a pasta Node Modules e seu conteúdo não será enviado para o GitHub, sendo, portanto, ignorado pelo Git, uma vez que ele pode ser gerado a qualquer momento via o comando npm install, uma vez que existe o arquivo package.json, tá? Dentro de assets, caso a gente não use o package.json, ou então, caso tenha uma biblioteca que não esteja registrada no npm, a gente pode baixar ela e guardar aqui no libraries. Nesse caso, o jQuery ele não foi colocado no package.json apenas por exemplo, e foi colocado aqui em libraries, mas nas próximas versões ele será registrado no package.json para ser feito o download automaticamente via npm install. E aqui em resources, no plural, veja que tem libraries, resources, irão os nossos recursos, os nossos arquivos. Styles, por exemplo, seria o estilo CSS. Nos scripts, iria algum script adicional, auxiliar. Imagens do projeto. E fontes, caso esteja usando alguma fonte em particular. E o que mais importa aqui é a pasta app, onde temos a estrutura de model, pages, service, útil e também os arquivos aqui mais principais, né, os arquivos de índice. O index deve ficar dentro do app, onde esse index não é essa página que está sendo apresentada aqui, mas é esta página inicial, né, onde eu clico em ver e ele abre este outro arquivo que está em formulário médico /index HTML. Este index HTML refere-se a essa página que está sendo apresentada ao lado e esse index HTML vai abrir por padrão, que seria a página inicial aí da nossa aplicação, e junto dela também tem o index.js, temos o footer e o menu. O menu e o footer são carregados em todas as páginas automaticamente via um código em jQuery, e aqui tem o style CSS que poderia estar dentro de assets, resources, styles, mas está aqui de forma global, tal como é no projeto do Angular, seguindo esta estrutura, mas em projetos estilo PHP, Spring ou outro server render application, o styles estaria dentro de assets, dentro de styles. Então, o style é o nome mais apropriado para quando você define um arquivo com estilo global. Então, aqui tem o estilo global
da nossa aplicação. E uma outra prática, aproveitando, veja que dentro de Pages temos apenas aqui uma pasta. Caso tivéssemos outra página, né, teríamos uma outra pasta dentro de Pages. Então, todas as páginas estariam dentro de Pages e para cada página haverá uma pasta e para esta pasta nós teríamos, então, o respectivo arquivo HTML. Aqui, por prática, a gente começa com index, uma vez que o caminho da pasta vai refletir no caminho do arquivo a ser aberto no browser. Então, para não ficar repetido, colocar relatório médico / relatório médico, eu renomeio aqui como index HTML. Lógico que numa aplicação real, o browser não acessará, né, desta forma, acessará o endereço do back-end, mas aqui, como estamos simulando uma aplicação, ele está acessando diretamente o arquivo HTML, nesse caso aí, localhost, ok? Então, para cada HTML teremos um CSS e também teremos um JS. Esse JS ele vai controlar, né, vai tratar os eventos, vai manipular os dados deste HTML. Tá? Então temos um CSS global, que é o Style CSS, e quando você precisar colocar um estilo mais local, mais próprio daquela página, você insere nesse CSS respectivo aquela página que você está trabalhando naquele momento, ok? E também temos aqui o pacote Model, que refere-se à camada Model, né, do padrão Model View Controller, onde temos as classes, as entidades, né, de domínio. Temos aqui o user com seus respectivos atributos, nome, CPF, CEP, gênero, né, birthday, plano de saúde, é o usuário que será cadastrado. Então, cada input desse irá refletir em um atributo desta classe. Aqui nós temos o birthday como um exemplo de uso do get. Então, como no JavaScript não existe a possibilidade de declarar um atributo como privado, a gente define essa nomenclatura de usar underline na frente do atributo para denotar que ele é privado, mas na verdade não tem esta possibilidade. E também para facilitar ou para permitir o uso do get. Tá? Então eu defino um atributo começando com underline e o nome do get será o próprio atributo sem o underline. Então a qualquer momento que eu fizer a leitura do birthday, esse get será chamado automaticamente e ele fará a leitura do atributo privado. Caso nós não tivéssemos esse underline birthday, tivéssemos declarado dessa forma, o código não funcionaria porque o get ficaria em loop, né? Ele chamaria o birthday e aqui chamaria o get novamente para ler esse birthday, seria executado o birthday e seria chamado novamente o get birthday, ficando em loop. Então a boa prática, ou a solução para esse caso, é declarar o atributo com esta nomenclatura, né? Iniciando ele por underline. Temos também aqui a classe report, né? Que vai ter a referência de um usuário e os sintomas deste usuário, e temos aqui um objeto, né? Um objeto, mas declarado aqui com letras maiúsculas, uma vez que é um const, e aqui é definido sim no conceito de constante. Então ele é um objeto literal que tem dois atributos, um masculino e um feminino. Então é centralizado, esses valores são centralizados em um objeto para facilitar a manutenção, uma vez que nós usarmos estes valores em if, né, durante o código, fica mais fácil. Um dia, se a gente precisar mudar, a gente altera apenas neste objeto, não precisando alterar em strings no decorrer de todo o código. Então, aqui temos a camada modelo. O service poderia estar dentro do modelo, uma vez que na camada modelo temos os dados e também temos as regras de negócio. E no service irá toda a lógica de negócio. Então, para cada entidade, por exemplo, user, teremos o user service. Se tivéssemos para, por exemplo, o report JS, teríamos o report.service. E aqui estará toda a lógica de negócio. Então, quando você precisar fazer uma requisição ao back-end ou fazer um certo cálculo mais demorado, você não coloca este código no
controlador do seu HTML. Você exporta ele para um service e também, desta forma, esse service permite que este código seja utilizado também por outros controllers que precisam do mesmo serviço. Então, o controlador é como fosse um gerente, um monitor, ele organiza o index HTML e quando precisa de um serviço mais pesado, ele solicita ao service, ao serviço. Aqui temos um código de acesso, uma API, né, que não é o assunto do momento, e temos aqui um cálculo, calcular a idade. Então é um cálculo, exige um certo processamento e por isso esse código fica no service, ao invés de ficar no controller, né, deste HTML. Vamos agora, portanto, dar uma olhada neste HTML, né, fechar aqui, ver o formulário, como ele foi construído. Então ele foi usado aqui o Materialize, né, foi usado o Materialize, temos aqui o Material Icons e também temos o Font Awesome, duas bibliotecas de ícones. Tá? O Font Awesome foi baixado, né, via NPM, por isso ele está dentro do Node Modules. Também está sendo usado o Materialize, que também está dentro do Node Modules. Temos o estilo global, que é o app/style CSS, e temos o estilo local, que é o Medical Report, ok? Então é importante seguirmos esta hierarquia, né, de baixarmos aqui os CSS externos, depois o global e por último o local. E o JS do Materialize e também nossa aplicação fica antes de fechar o body. Então antes de fechar o body ou depois o footer, temos aqui o jQuery, JS ainda apontando para o Assets. Temos o Materialize JS apontando para o Node Modules, temos o index.js, que é o index global, né, da nossa aplicação. E logo aqui, por fim, temos o uso do jQuery para carregar esse HTML no espaço referente ao footer e o menu também no espaço referente ao menu, ali em cima, né? Temos aqui o preenchimento automático com HTML destas tags, aonde o cifrão refere-se ao jQuery, que vai fazer uma busca no DOM pelo ID footer e vai carregar esse HTML dentro desse footer e o mesmo vai acontecer para o menu. Aproveitando a oportunidade, vamos ver o index HTML, basta clicar em Ctrl e clicar em index.js e aqui também faz uso do jQuery, né, no evento de onload, quando o HTML está renderizado, para executar algumas funções, uma vez que esse select aqui ele exige código JavaScript, então está sendo inicializado esse select e também o sideNav, né, o sideNav ali lateralmente, que nesse caso não está funcionando ainda, ele também exige um código JavaScript para funcionar. Então são códigos definidos aí por padrão no index.js de forma global. E uma outra situação, aproveitando, temos esse script final que tem o type model, né? Uma vez que o medical report, nós abrirmos ele, veja que ele está usando import e vejamos também que o user está usando export, import. Então, como esse index HTML está importando esse medical reports, a gente informa ao browser que esse medical reports deve ser tratado como um módulo, por isso que ele type módulo é importante, e sendo um módulo, existem várias vantagens, né? Questão do escopo, que define o escopo para este arquivo e não conflita em termos de vários arquivos, em termos de nomes globais entre vários arquivos. Mas para usar o módulo é preciso fazer as importações. Por isso que aqui está sendo importado o user, o report, o gender, e lembrem que é imprescindível que você coloque o ponto .js no final do arquivo para a importação. Também está sendo importado aqui o service e aqui, uma forma diferente, está sendo importado alguns métodos ao invés de importar toda a classe. Então, se nós entrarmos em formatter.js, veremos que aqui temos, na verdade não são métodos, são funções. Temos uma função, temos outra função aqui que formata a data, pega a data atual, a hora atual, e aqui no final ele exporta. Então, se essas funções estivessem dentro de uma classe, bastaria exportar a classe, mas como são funções dispersas, no final a gente aqui está exportando. Por exemplo, esse date2string formatter,
ele tem este nome aqui, mas ele é exportado com um nome diferente para ser usado dessa forma externamente pelos outros arquivos. Então é possível ter um nome local e um nome externo, um apelido externo. Então voltando aqui, temos as importações e aqui temos o main. Então essa função main, se eu fechar aqui, né, veja que foi definida uma função anônima, atribuída uma variável, depois essa função foi chamada. Este é um módulo pattern mais antigo, onde nós definimos funções, definimos variáveis, que elas se tornam local a essa função. Então, caso tivéssemos outras funções, por exemplo, esse CEP, CPF, name, não seriam vistos pelas outras funções, né? Encapsula como fosse um módulo também, definindo um escopo mais interno a essas chamadas e também a estes atributos, é o padrão módulo pattern. Poderíamos ter apagado esse main e fazer a função auto-executável, envolvendo a função desta forma, tendo o mesmo resultado. Então ela seria declarada e já executada apenas para encapsular o código interno, tá? Mas não é necessário, apenas por questão de boa prática que ela foi utilizada. Prosseguindo, aqui embaixo temos o document.querySelector, que é praticamente um pouco mais genérico do que o getElementById e outras variantes, que ele permite o uso de qualquer seletor CSS. Nesse caso, ele está buscando pelo ID, uma vez que estamos usando a hashtag. Então ele vai buscar no DOM o elemento resetButton, que refere-se ao botão de reset, que é esse botão aqui de limpar. Vai tratar o evento de clique com o add event listener e quando este botão for clicado, esta função será chamada. Aqui existem duas possibilidades de tratamento, né, de execução dessa função. Uma delas é pegar o formulário do DOM e chamar o reset, ele vai apagar os dados dessa forma. Lógico que teria também a possibilidade de tratar este botão como type reset lá no HTML, mas não foi feito dessa forma, principalmente para nós tratarmos e vermos como que faz o tratamento de um evento de clique com a add event listener, com a manipulação do DOM via query selector, via getElementById e também via query selector all, que é uma outra possibilidade. Então, ao invés de eu resetar todo o formulário, né, veja que aqui não tem o hashtag, porque eu estou usando o getElementById ao invés do query selector. E aqui está sendo usado o query selector all, que ele usa o nome da tag input. Então ele vai fazer a busca por todos os inputs, vai salvar nessa lista form inputs, que esse query selector all, se nós formos ver, ele retorna uma lista de elementos, né, HTML de entrada. E aqui a gente percorre via um for esses elementos com let off. Off retorna o valor ao invés de retornar o índice. Então ele retorna já o elemento de fato. Poderíamos imprimir no console.log para ver os trechos de HTML, mas basicamente vamos pegar o value, né? Element.value, coloca um valor vazio dentro do input. Ok? Então tem essa possibilidade, mas o mais apropriado seria usar aqui o reset, né, que formata todo o formulário, daí não se preocuparia caso tivesse um outro elemento que não fosse um input que precisasse ser resetado também. Ok? Então, prosseguindo, temos o getElementById, que vai buscar o formulário, e aqui está o tratamento do evento de submissão. Então, quando clicar no botão de enviar, vamos ver aqui o formulário. Temos aqui o formulário, né? Aqui temos o texto, temos o formulário, que é o report form, temos aqui os inputs, um input aqui que tem o placeholder, João de Sapato, tem o ID, input name, type text, tem o validate, que é do próprio Materialize, e o autofocus. Autofocus é o que? Se eu der um F5, ele já dá foco nesse elemento automaticamente. Depois temos o label aqui do Materialize. Na sequência temos aqui o input do CPF, o input do CEP,
o gênero, que são radio buttons. Temos também aqui o date, né, com type date, que permite a apresentação desse pop-up com a data. Temos um select aqui, né, para escolher os planos de saúde. Temos os sintomas, que é um conjunto de checkbox, e por fim temos aqui o botão de enviar, que é do tipo submit. Lembrando que caso o botão esteja dentro de um formulário, não precisa definir ele como tipo submit, porque é o valor padrão, tá? Mas a gente coloca por boa prática e também porque haverá um segundo botão, né, que é o limpar, que terá o type button. Então, por padrão, se usa o type nos dois botões, tá? Este aqui permite clique e este, por ser submit, já tem um comportamento pré-definido. Se eu clicar nesse botão de enviar, ele tentará enviar estes dados para a URL que constaria dentro do atributo action. Como neste caso não estamos trabalhando com back-end, ele mandaria para a URL vazia, que refere-se à própria página, recarregando, portanto, a própria página. Então, caso tivesse algum valor aqui, né, se eu clicasse em enviar, ele mandaria para a mesma URL e isso limparia também os valores do formulário, ok? Então, este é o submit. E antes da gente enviar estes dados para esta URL fictícia, nós temos a possibilidade de tratar esse evento de submissão e validar os dados. Então, se os dados estiverem válidos, envia para este servidor fictício, ou caso os dados não estejam válidos, mostra uma mensagem de erro dizendo que os dados não estão válidos. Este é o evento de submit, que é tratado aqui via o atributo onSubmit. Ok? E aqui temos essa função que vai tratar esse evento de submissão. Então, quando eu clicar neste botão, este evento do formulário será disparado. Então, existe o botão submit e existe o evento submit, que é do formulário, não é do botão. E aqui temos também o objeto event, uma vez que um evento é tratado como um objeto, tá? Então, via este objeto event, nós conseguimos pegar várias informações, por exemplo, qual a posição x e y que foi clicado o evento, ou entre outras informações pertinentes. E na primeira linha, já temos o event prevent default. Então, se eu comentar esta linha, o que vai acontecer? Deixar um dado aqui, clico em enviar, ele vai enviar para o action, né, que está vazio, e com isso vai recarregar a própria página. Se eu descomento essa parte, dou um Ctrl S, coloco qualquer dado, clico em enviar, veja que aqui ele não recarregou a página. Então, o enviar, que é um tipo submit, tem um comportamento pré-definido, que é fazer o envio do formulário para o back-end. E esse event prevent default, ele vai cancelar este comportamento pré-definido, esse comportamento padrão do evento submit. Da mesma forma acontece com um link, né, que é um anchor. Você clica num link e ele já tenta abrir uma nova página. Tá? Então você pode cancelar esse comportamento padrão, que ao invés dele abrir uma próxima página, você vai clicar nele e ele vai abrir o modal, por exemplo. Então tem esses comportamentos padrão que a gente consegue cancelar via Event Prevent Default, que é o caso aqui do submit. Então previne o envio padrão do formulário, evitando a recarga da página. Logo mais abaixo temos as coletas dos dados via, nesse caso, getElementById, vai buscar lá no DOM o input name e usa o value. Então o value usado depois do igual é usado para você ler o conteúdo de um input e está atribuindo a esta variável. Nesse segundo exemplo, usa o getElementById, mas nesse caso está buscando o form, tá? E o form tem um vetor interno dele chamado elements, que permite você buscar todos os filhos daquele formulário. Também é uma possibilidade de você fazer a leitura dos inputs, tá? Então, input CPF foi colocado aqui como chave deste vetor, desta lista, e o ponto value para ler o conteúdo deste input. Então, uma variação, sendo que a primeira, lógico,
é mais comum do que esta segunda, dessa variação. Uma outra forma, ao invés de fazer uma busca pelo report form, é usado um vetor pré-definido já no browser, né, no JavaScript, que é o forms. Neste HTML, neste DOM, temos apenas um formulário, então esse vetor de formulários terá o índice 0. E aqui passa-se a chave, input CEP e o value para ler este conteúdo. Uma outra possibilidade é usar o Query Selector e passar, nesse caso, o ID, né, para ler o value. Nesse caso, está sendo usado o Query Selector para selecionar o select, e o valor do select também é lido via um value. Né? Se nós formos achar aqui, encontrar o select, note que tem este, né, que é o name, e tem o value. Então, este value foi lido ali pelo atributo value do select. No próximo passo foi usado o Query Selector, né? Vai buscar ali o input gender masculino, check it, vai verificar se este campo está marcado ou não. Se ele for verdadeiro, então ele é masculino, caso contrário é feminino. Aqui foi usado um if ternário, então se essa condição for verdadeira, este valor, né, que foi definido como um objeto, que tem a palavra masculino, essa string masculino, é atribuído a gender, caso contrário, né, o family ou o feminino é atribuído a gender. Tem um return automático ali. No próximo caso, aqui é o birthday, né, que tem o date ali, Query Selector, e feita a leitura de todos os dados dos inputs, aqui foi instanciado um objeto da classe user, passando como argumento estes valores. Temos, portanto, um objeto user, ok? Ali faltou ainda verificar quais os sintomas ali ao lado foram marcados, e para isso usou um document.getElementsByName. Então, se nós abrirmos os sintomas, vemos que todos esses checkbox têm o mesmo name. Tá? Então, é possível buscar todos esses inputs colocando no getElementsByName aquele mesmo name, retornando então 1, 2, 3, 4, 5 inputs. Usamos aqui o off para que, ao invés de pegar o índice 0, 1, 2, 3, 4, retorna já diretamente o elemento. E aí a gente verifica, né, se o primeiro elemento foi, por exemplo, marcado, coloca ele nessa lista, nesse array, nesse vetor symptoms, né, que foi instanciado, está vazio nesse momento, e durante o percorrimento do for serão adicionados os inputs que foram marcados, que estão como checked. Então, no próximo passo, já que nós temos o user e temos o vetor de sintomas, a gente instancia um relatório onde passa-se um usuário e passa-se a lista de sintomas para um objeto aí, né, para a classe report, onde temos o atributo user e os symptoms. Então, quando temos uma lista, geralmente nós terminamos o nome do atributo com S, né, para representar um plural, uma quantidade de coisas. E aí também aproveitamos, instanciamos o user service para usarmos aqui o calculate age, né, que é um cálculo que está, esse método que está embutido na classe service. E o próximo passo aqui, basicamente, será manipular este DOM, né? Se nós vermos que ir aqui em inspecionar, vai ver que tem vários spans ali neste relatório que serão substituídos, né, pelos valores, né? Se eu clicar em enviar, ó, dor de cabeça e tosse já foi preenchido, o CPF ali já foi preenchido de acordo com o preenchimento do relatório, né? Até que no index.html fica mais fácil nós visualizarmos esse trecho de relatório. Então, basicamente, o que nós iremos fazer, estamos fazendo, é preencher um formulário e apresentar os dados na mesma tela. E aqui nós iremos substituir estes valores
que foram marcados com spams e seus respectivos IDs. Então, foi buscado via Query Selector, na maioria das vezes, os spams, e usado o text content para alterar o valor. Então, eu busco esse spam e para alterar o conteúdo, ela e ele ali nesse caso, né, eu uso o text content. Usaria o inner HTML, poderia ser usado da mesma forma, só que o inner HTML já ele renderizaria, acho que até tem um exemplo aqui em cima, relatório médico, birthday, CEP, gênero, username, text, tem aqui um inner HTML, porque aqui foi colocada a tag strong. Então, quando você quer embutir HTML dentro de um spam, de um div, qualquer outro elemento, você usa inner HTML. Quando apenas quer mostrar uma string, usa o text content, ok? E ali por final está chamando a função currentDate, currentOr, que está definido em outro arquivo, mas foi importado neste arquivo aqui, né, via o import logo acima. Então, pessoal, foi assim a implementação, né? Nós temos um formulário com seus respectivos IDs, usamos o controller próprio ali do formulário, né? Esse JS, para fazer a leitura dos dados, tratar eventos também, né? Ou então, melhor, a partir do evento de submit, fazer a leitura dos dados do formulário. Nesse caso, não está sendo feita a validação do formulário, que será o próximo passo. E então, a gente basicamente aqui está apresentando na tela estes valores. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.